Quero te contar algo impressionante. Você precisa saber que em Israel estamos rodeados de anjos. Antes de começar a te dizer, por que vou te contar o conceito de anjo? Muitas vezes as pessoas pensam que anjos são aquilo que viram em filmes, um objeto, algo com asas ou com círculos acima da cabeça. Isso está totalmente incorreto. O judaísmo e a cabala, a sabedoria judaica, nos explicam que anjo basicamente é um enviado de Deus neste mundo. Ou seja, malak em hebraico se diz malak, ou melachá, significa tarefa. É uma força espiritual com uma tarefa, uma missão para cumprir neste mundo. Portanto, hoje estamos em guerra na terra de Israel, uma guerra espiritual muito decisiva, na qual o bem luta contra o mal. É um mal que não é apenas um mal que luta contra Israel. É um mal que muita gente não sabe, mas é um mal que basicamente quer dominar o mundo. Ou seja, são pessoas que querem que o mundo seja islâmico. E quem não é islâmico é considerado por essas pessoas tão más como inimigo. Hereges. E eles estão dispostos a fazer coisas desastrosas contra qualquer pessoa que esteja contra eles. Ou seja, que seja um herege na visão deles, que não compartilha de suas crenças. Portanto, saibamos que, por exemplo, na Europa há muitas pessoas também más que querem isso, assim como em diferentes lugares do mundo. Como vocês sabem, há muita gente má, há gente boa, mas há muita gente má cujo objetivo é dominar o mundo. Pode soar estranho, mas é a realidade. Portanto, quando Israel luta contra essas pessoas tão más e tão cruéis, é uma luta pelo bem do mundo, é uma luta entre o bem e o mal. Isso é muito importante deixar claro. Não é uma luta local, não é uma luta por fronteiras, não é uma luta como dois países X que lutam por fronteiras ou território. Esta é uma luta puramente espiritual entre o bem e o mal, e é muito importante saber disso. Quando eu digo anjos, por que eu digo anjos? Por exemplo, em nível pessoal, quando alguém supera algo, por exemplo, alguém que tem uma característica pessoal e tem dificuldade, mas consegue superar, a energia do anjo Gabriel se revelou. O anjo Gabriel vem da palavra Gevurah. Gevurah é força. Ou seja, o anjo Gabriel ou a força do anjo Gabriel pode ser traduzida quando uma pessoa supera algo. Isso é em nível particular, em nível geral, obviamente. Quando o povo de Israel, com um amor impressionante entre todo o povo e por toda a humanidade e muito unido, se fortalece. Os soldados, sagrados soldados do exército de Israel, estão unidos com muito amor, lutando, como dissemos, pelo bem de todo mundo e querendo ser o bem. A força do anjo Gabriel se revela através deles e através de todos, não somente dos soldados. Também uma mãe que troca uma fralda entendendo que naquele momento é isso que Deus está pedindo para ela. Cuidar do povo de Israel, cuidar do mundo inteiro através de algo que, entre aspas, parece algo menor, como trocar uma fralda, não é? Nós, judeus, entendemos que temos que fazer a vontade de Deus em todos os aspectos. A vontade de Deus não se faz em um templo, ou em uma sinagoga, ou em um lugar, em uma oração, e isso é rezar para Deus. E depois na vida cotidiana ser uma pessoa normal, não é muito importante. No judaísmo, o que se chama de agidut é unicidade, ser um só. A pessoa tem que ser íntegra. Ou seja, não existe algo como alguém religioso, como dizer que alguém é religioso. O que isso significa? Alguém vai, ora reza em um determinado lugar e depois volta para sua rotina, sendo uma pessoa normal e seus negócios são normais. Se tiver que Deus nos permita enganar alguém porque vai ganhar mais dinheiro, ele engana, ou porque ele utiliza interesses criados em outra situação, que Deus nos permita. O judaísmo é um judaísmo, dizem, Ashdut significa unidade, unicidade. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouça Israel. Deus é nosso Deus, Deus é um, e assim Deus nos pede que sejamos um conosco mesmos, um com a sociedade, um com Deus. Ou seja, ser sinceros no bom sentido da palavra, ou seja, ser honestos, ser éticos, ser coerentes com nossos princípios.
Orar a Deus pelo bem de toda a humanidade, pelo bem do povo de Israel, da terra de Israel, de toda a humanidade. Para que o bem vença o mal. Ou seja, nós, como se diz em hebraico, que significa em todos os seus caminhos, busque a Deus, persiga a Deus, busque a Deus. Portanto, no seu trabalho, busque fazer a vontade de Deus. Sendo uma boa pessoa, sendo ético, ajudando seus colegas, não seus clientes, sendo honesto com seus clientes, buscando o melhor para seus clientes, buscando o melhor para sua empresa. Sendo honesto e ético, como você pode ajudar sua família? Como dissemos, limpar um bebê, trocar uma fralda, limpar o banheiro, lavar a louça, limpar o chão, arrumar. Se você é mulher, como pode ser como mulher. Se você é homem, como pode ser como homem. Ou seja, ajudar em casa, ou seja, cada coisa que Deus te apresenta nos seus círculos concêntricos mais próximos, e assim por diante, até os mais distantes. Assim como quando se joga uma pedrinha no mar e se formam círculos concêntricos, dos mais próximos aos mais distantes. Assim, a pessoa tem que viver primeiro consigo mesma, estar unida consigo mesma, ser coerente com os princípios espirituais, fazer a vontade de Deus. Como estudando a Torá, obviamente também unido com Deus, unido com sua família, com seus amigos, com sua comunidade, com sua cidade, com seu país, com o mundo inteiro, em círculos concêntricos. E isso faz com que basicamente você constantemente crie anjos, crie anjos. O que significa criar anjos? No momento em que você faz. A vontade de Deus cria realidades espirituais, forças espirituais, o vento. Obviamente, Deus cria o vento. O vento é uma criação de Deus, um anjo de Deus, uma força espiritual. E assim, os astros são anjos de Deus, né? São enviados de Deus para o sol para dar luz, dar calor e assim cada coisa, não? Obviamente, né, no passado, quando as pessoas eram... Hoje, infelizmente, também há pessoas pagãs, mas no passado isso era muito mais óbvio. As pessoas basicamente se prostrava diante de diferentes objetos, astros ou pessoas. Que Deus não permita isso. Nada disso é idolatria. É o segundo mandamento que é: não terás ídolos diante de mim, diz Deus. Ou seja, se me lembro bem do hebraico bíblico, é não ter deuses, ídolos. Diante de mim, diz Deus. Ou seja, entre você e eu é uma relação direta. Não coloque objetos, pessoas, não. Ore para pessoas, objetos ou algum tipo de força espiritual, entre aspas. Por quê? Porque todos são criações de Deus. Deus é um, Deus inclui tudo, está acima de tudo, cria tudo, é nosso Criador, o Todo-Poderoso. Não há nada fora de Deus que Deus nos permita. Obviamente, Deus cria tudo e cria a cada instante tudo, dizemos nós. Nas manhãs, em nossa oração, diz Amechades, aquele que renova em sua bondade a criação do mundo todos os dias, eu traduzi de forma livre. Ou seja, Deus constantemente está criando. A criação não foi há milhares de anos, e que Deus nos permita que Ele foi para algum lugar e deixou a criação seguir, que Deus nos permita. Não, Deus está presente, Deus cria constantemente, Deus te cria. Nos cria o mundo inteiro, toda a criação, o sistema planetário, todas as galáxias. Deus cria constantemente, e tudo está colocado no lugar exato. Como sabemos, a ciência já sabe disso. Se o Sol estivesse um pouco mais longe da Terra, ela congelaria, um pouco mais perto que Deus nos permita. A Terra que Deus nos permita pegaria fogo. Ou seja, Deus coloca cada astro, cada coisa no lugar exato, preciso. Portanto, é muito importante saber que você também pode criar anjos através das suas boas ações. Obviamente, infelizmente, alguém pode criar anjos negativos. Forças negativas agem contra os preceitos divinos. Mas vamos nos fortalecer em fazer o bem, em querer o bem, em fazer a vontade de Deus, do nosso Criador, o Todo-Poderoso. Com alegria, bom coração, sucessos e bênçãos.